Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao novo episódio do podcast Bastidores da Jornada. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Drummond, eu sou esposa do Felipe, mãe do Levi, sou sócia e proprietária aqui da FK Imóveis, uma imobiliária que a gente tem, eu e o Felipe, uma empresa familiar aqui em Belo Horizonte. E o objetivo desse podcast aqui é te ajudar a ter mais sucesso, mais resultados na sua carreira, na sua saúde, na sua família, nos seus relacionamentos. E hoje eu vou falar sobre um tema que é a mente desistente. No último episódio aqui desse podcast, o título dele era O que acontece se eu não parar, né? Se eu não desistir. O que acontece se eu não desistir? Eu acho que vale a pena você pausar aqui e assistir o outro episódio primeiro, porque é meio que uma continuidade, o que eu vou falar aqui é um pouco de uma continuidade do episódio anterior. Naquele episódio, resumidamente, eu falei que quando a gente desiste de algo, né, quando algo dá errado, na verdade não é que deu errado, é que a gente provavelmente desistiu antes de dar certo, né? Um resultado ruim, na verdade, é um resultado do qual eu desisti antes de dar certo. Existe uma frase que fala assim: o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Então é um pouco dessa reflexão que eu fiz lá, né? De que quando a gente não desiste, em geral a gente consegue ter bons resultados. E o resultado que a gente almeja, né? Aquele sonho que a gente tem, ele demora muito para chegar. É normal, faz parte, um grande resultado, uma grande realização, ela vai demorar a acontecer. E a gente tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter constância nas nossas ações para ver aquele resultado chegar. Então, em geral, quando o resultado não vem, é porque, na verdade, eu desisti antes dele se concretizar. E aqui eu vou falar um pouco sobre como que a nossa mente, ela é meio que traiçoeira. Na verdade, a gente briga o tempo todo com a nossa mente. Eu não sei se você tem isso, mas eu, pelo menos, eu fico conversando, até em sonho, né? Eu fico conversando o tempo todo com a minha mente. Inclusive, eu quero fazer depois um episódio só falando sobre isso e de que não existe concorrência. Na verdade, o nosso maior concorrente, a nossa maior concorrente somos nós mesmas, né? É a gente brigando com a nossa mente o tempo todo, lutando com a nossa mente o tempo todo, discutindo se vai fazer, se não vai fazer, se vai para academia, se não vai para academia, se vai fazer comer, se não vai comer, se vai discutir aquilo ali, se não vai discutir, se vai dar um feedback, se não vai dar um feedback, se vai fazer uma ligação, se não vai fazer uma ligação. O tempo todo a nossa mente está brigando com a gente mesmo, né? A gente está ali, a mente querendo ficar no conforto, né? Inconscientemente querendo ficar no conforto e a gente racionalmente querendo ir para o desconforto, porque é o desconforto que gera resultado. Tá? Então isso aqui é só uma breve introdução, porque eu queria falar sobre isso. O que é a mente desistente? É um hábito que a gente tem de desistir muito fácil das coisas. Outro dia eu falei sobre esse tema no meu Instagram e eu achei assim, que eu deveria trazer um pouco aqui sobre esse tema no podcast para a gente aprofundar um pouco mais sobre isso. Então a mente desistente é quando a gente tem esse hábito de desistir fácil das coisas. Então, por exemplo, né, por que isso, eu tive essa reflexão, eu tive essa percepção nesse dia que eu fiz essa reflexão no stories do Instagram? Porque foi um dia chuvoso, amanheceu chovendo e eu tenho o hábito de fazer natação cedo. Minha aula de natação começa às 6h50 da manhã. Então, nesse dia estava chovendo muito, era 5 horas da manhã, eu acordei com aquela chuva e já comecei aquela discussão na minha mente. Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. E aí eu decidi que eu tinha que ir. Por quê? Porque eu não poderia me deixar parar pela chuva. Porque se eu me deixo parar pela chuva para ir para natação, eu não vou na natação no dia que está chovendo, eu não vou na natação no dia que está fazendo frio, eu não vou na natação no dia que eu dormi um pouco pior, eu não vou na natação no dia que eu estou um pouco mais cansada, eu não vou na natação no dia que o Levi está doente. Então,
uma série de fatores. Eu só vou na natação no dia que tá tudo perfeito. Só que esse dia perfeito, ele praticamente não existe, né? É praticamente muito difícil a gente ter um dia que não tá chovendo, que não tá frio, que eu não tô cansada, que eu dormi bem, que eu cumprir todos os pré-requisitos. Se eu só fizer as coisas que eu tenho que fazer, quando toda uma série de pré-requisitos tiver sido cumprida, eu vou sempre desistir muito fácil das coisas. E às vezes as pessoas acham assim, mas Marcela, mas é só a natação, é só a academia. Não é só a academia, não é só a natação. Por quê? Porque quando a gente começa a ter essas pequenas desistências em pequenas coisas na nossa vida, a gente leva isso para outras áreas da vida. A gente tem uma frase, que é uma frase do autor Tim Harv Eker, que é daquele livro Segredos da Mente Milionária, e essa frase a gente usa muito aqui na empresa. Do jeito que a gente faz uma coisa, do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Por quê? Porque nós somos seres de hábitos. Então, se eu tenho o hábito de desistir, de ir na natação, de ir na academia por causa da chuva, eu vou ter esse hábito de uma mente desistente. Eu vou ter o hábito de desistir fácil das coisas. Então, se eu desisto por causa da chuva de ir na academia, eu vou desistir daqui a pouco de ir no trabalho. Eu vou uma dor de cabeça, uma dor no cotovelo, qualquer coisinha vai fazer com que eu queira não ir trabalhar. E aí, uma coisa somada a outra, a gente tem que entender que os nossos resultados são somas de pequenas ações ou pequenas pequena falta de ações, né? É o não fazer aos poucos ou é o fazer aos poucos, é o dia a dia que acontece. A gente perde nos pequenos detalhes. Então, se a soma das ações ou a soma das ausências de ações, elas vão me levar ao resultado. Então, se eu deixo de ir no trabalho por uma dor de cabeça, porque tá chovendo, porque tá isso, porque tá aquilo, eu deixo de fazer uma ligação, porque hoje eu tô com preguiça, porque hoje eu acordei com dor de cabeça, porque hoje eu dormi mal, no final das contas eu vou ter o resultado que é um resultado ruim no meu âmbito profissional. Eu não vou crescer na minha carreira, eu não vou ganhar mais dinheiro, eu não vou alcançar meus sonhos, eu não vou fazer aquela viagem. A mesma coisa, por exemplo, eu resolvi que eu vou guardar dinheiro para fazer uma viagem ou para comprar uma casa. Enfim, para realizar um sonho. Mas se nas pequenas coisas eu acabo desistindo daquilo, não, é só essa roupa aqui que eu vou comprar hoje, é só essa ida no restaurante um pouco mais caro, é só essa ida no shopping, eu vou desistindo aos poucos e eu nunca alcanço aquele objetivo. Por quê? Porque no meu dia a dia eu tô perdendo ali, eu tô perdendo nas minhas pequenas ações, entende? Então, eu crio o hábito dessa mente desistente, dessa mente que desiste daquele meu objetivo, desiste de fazer algo por pequenas ações. Então, é uma reflexão que eu trago aqui para você. O que tem te parado? O que tem feito você parar? O que tem feito você desistir de alguma coisa? Porque são nesses pequenos detalhes que passa anos, entra anos, sai ano e você não alcança os resultados. Esse ano eu vou emagrecer 5 quilos, mas hoje eu comi um bolo de chocolate, amanhã eu comi uma barrinha. Depois de amanhã é só uma festa com um salgadinho. A gente vai desistindo nas pequenas ações do dia a dia e depois a gente tem um resultado indesejado ou a gente não alcança o resultado que a gente desejava. E aí a gente acaba não tendo resultado ano após ano, né? Tem um exemplo que aconteceu também, que nesse dia que eu falei lá no Instagram, eu dei esse exemplo de uma candidata. Eu estava rodando um processo seletivo aqui dentro da empresa e tinha uma candidata que tinha marcado comigo às 2 horas da tarde naquele dia, e a hora que mais ou menos na hora do almoço, assim, entre meio-dia e meia, 1 hora, eu mandei uma mensagem para ela confirmando se ela estaria presente. E ela me respondeu assim: olha, eu acho que eu não vou conseguir ir porque choveu muito aqui em casa hoje de manhã e acabou a luz. E aí eu pensei comigo, tá, mas qual é a relação entre ter chovido, acabou a luz e você vir na seleção, né? E aí eu ainda perguntei para ela, tá, mas a falta de luz te impede de vir a essa seleção, de comparecer a essa entrevista? E ela falou assim, é porque eu não tenho como tomar banho. Então, gente,
Esse é um exemplo muito claro de oportunidades que a gente perde no dia a dia porque a gente desiste muito fácil das coisas. Olha que facilidade que essa pessoa teve em desistir de um processo seletivo. Por quê? Porque choveu, acabou a luz e ela não tinha como tomar banho. Poxa, peraí, será que ela não podia passar uma água debaixo do braço, né? Passar uma água no rosto, tomar banho de caneca? Quantas vezes eu já tomei banho de caneca para ir trabalhar, que a luz tinha faltado, que tinha acontecido alguma coisa? Será que se isso vai parar ela de vir numa seleção, né? Eu não quero selecionar. Isso para mim já é inclusive uma barreira para eu selecionar essa pessoa, porque é a típica pessoa que vai começar a trabalhar, ela vai, por qualquer coisa, ela vai apresentar um atestado. Ela não é uma pessoa que vai crescer na vida, né? Não é uma pessoa que vai me entregar muito profissionalmente. Então, consequentemente, ela não é uma pessoa que vai ter grandes oportunidades profissionais se ela não mudar esse modo de pensar dela, tá? Pode ser que ela não queria vir no processo seletivo e era só uma desculpa que ela estava arrumando ali? Sim. E aí o que me mostra é que ela é uma pessoa que não consegue falar a verdade. Então, de um jeito ou de outro, ela tem uma mente que não é coerente com uma pessoa que quer grandes resultados na vida. Tá? Então, é muito fácil a gente sonhar, é muito fácil a gente planejar, né? Mudou o ano, eu até fiz um podcast também, um episódio no início do ano falando sobre isso. É muito fácil a gente planejar, né? Nossa, mudou o ano, todo mundo cheio de boas energias, de boa disposição para começar o ano novo, cheio de projetos e tudo. Mas será que no seu dia a dia você está agindo de acordo com aqueles sonhos, com aqueles objetivos que você colocou lá no início do ano? Muitas vezes não, né? Muitas vezes por quê? Porque na hora da ação é o mais difícil e a gente precisa treinar nossa mente para ter essa mente persistente, né? Para não ser uma mente que desiste fácil das coisas. Porque quando eu desisto fácil das coisas, eu perco facilmente oportunidades que vão me levar para o próximo nível, tá? E a característica mais importante, né, que leva a gente a ter grandes resultados é exatamente essa, é não desistir, é ter constância. Como eu falei aqui no início do episódio, né? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Então, a diferença entre uma coisa dar certo, entre um objetivo, um resultado dar certo ou não dar certo, é só o fato de você ter desistido ou não. Porque leva tempo mesmo. É desconfortável mesmo a gente atingir aquele objetivo, a gente atingir aquele resultado. Mas a gente precisa treinar a nossa mente para ser persistente, tá? E outra coisa, como que eu posso, né? Beleza, tô aqui falando com você tem que ter uma mente persistente, não pode desistir, não pode desistir. Mas como treinar para ter essa mente persistente? Como treinar para não ser uma pessoa que desiste fácil das coisas? Então, a primeira coisa que eu vejo que você precisa fazer é ter uma autoanálise, uma autoconsciência, se observar as suas pequenas ações, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Pensa aí, primeira coisa, né, antes de observar o seu dia de hoje, para aí agora e anota num caderninho, anota no bloco de notas do celular. Quais foram os últimos projetos que você teve que você desistiu? Lá no início do ano de 2026, ou quando você estiver vendo esse podcast, ouvindo esse podcast, quais foram os objetivos que você traçou lá no início do ano, que você traçou nos últimos meses, que você não alcançou porque você desistiu de fazer algo, né? Escreva aí, o que você está desistindo? Faz uma análise das suas últimas semanas, dos seus últimos meses, dos seus últimos projetos e escreva, anote por que eles não deram certo, por que eles não foram para frente, do que você desistiu. Ah, Marcela, no início do ano eu prometi que eu ia emagrecer 5 quilos. Beleza. E por que você não alcançou esse objetivo? Do que no seu dia a dia você está desistindo? É de ir na academia? É de deixar de comer um doce? É de deixar de beber a bebida alcoólica? O que está fazendo você desistir? Ah, esse ano eu tinha planejado que eu ia fazer uma faculdade nova, que eu ia estudar aquele curso que eu comprei e não concluí. Beleza. E por que no dia a dia
você está desistindo? O que está te parando? Será que isso que está te parando não é uma coisa que você poderia passar por essa questão? Então, por exemplo, eu comprei um curso e prometi que eu ia finalizar esse curso, fazer o curso todo do início ao fim, mas eu não passei nem do primeiro módulo. Então, faça uma análise. Quando você, primeiro, né, você se organizou, tirou um tempo na sua agenda para você fazer isso? Porque se você não se organizou, não tirou um tempo, não se programou, já começou errado aí. Sua mente já começou te deixando desistir, te permitindo desistir. Então, beleza, não, eu me organizei que todo dia, às 8 horas da noite, eu ia fazer esse curso. E por que você não está fazendo? Porque eu estou muito cansada às 8 horas da noite. Então, o cansaço está te fazendo desistir. O que você pode fazer sobre isso? Quando bater o cansaço, fala, não, eu vou fazer assim mesmo. Não, eu vou insistir. Não, eu vou persistir, nem que seja meia hora. Hoje eu faço meia hora, amanhã eu faço 40 minutos, depois de amanhã eu aumento para 1 hora. Eu vou fazendo aos poucos. Mas eu não vou deixar que a desculpa do cansaço me impeça de fazer esse objetivo que eu tinha para fazer. Eu vou te dar um exemplo, né? E aí a gente começa do pequeno, das pequenas ações e vai passando para as ações maiores. Eu fiquei alguns meses sem fazer esse podcast aqui, né? Dando um exemplo real aqui da minha vida, eu fiquei alguns meses sem gravar esse podcast. E aí eu coloquei para mim esse ano que um dos objetivos era eu voltar a fazer conteúdos. E aí eu me programei para iniciar hoje, né? Hoje é quinta-feira e eu me organizei dentro da minha agenda de todas as minhas atividades. O que estava me parando? Eu não estava tendo tempo, eu não estava tendo o momento adequado para gravar esse podcast. E aí eu falei assim, bom, eu preciso reorganizar a minha agenda para eu conseguir encaixar esse compromisso na minha agenda. E aí eu defini que eu começaria a gravar toda quinta-feira às 8h30 da manhã, que é um horário que é mais cedo, que a empresa ainda, as pessoas estão começando a chegar, então não está tão confuso, eu consigo gravar com maior tranquilidade. Só que exige um planejamento familiar, eu preciso, né, mudar um pouco a minha rotina da manhã para estar aqui na empresa mais cedo para poder gravar esse podcast. E aí, adivinha o que aconteceu? A vida, né, ela vai nos testando, isso é um fato. Toda vez que a gente tem uma decisão, a vida começa a colocar ali desafios para saber se a gente vai ser coerente mesmo com aquilo que a gente decidiu. E aí, o que aconteceu? Ontem à noite o Levi teve febre. E aí ele não dormiu direito. E aí ele acordou chorando hoje. E aí ele não queria que eu saísse de casa. E aí ele ficou gridado em mim, ficou chorando, porque não queria que eu saísse, que ele estava com febre e tudo e tal. Se eu tenho uma mente desistente, o que eu ia fazer? Não, hoje eu não vou gravar podcast não, porque o Levi acordou doentinho, eu preciso ficar com ele. E aí na semana que vem ia ser outra coisa. Não, hoje eu dormi mal, eu tô cansada, ontem eu fiquei trabalhando até tarde, hoje eu não vou não. E aí na outra semana, nossa, hoje amanheceu muito frio, nossa, tô com frio, vou dormir mais um pouco. E aí, semana após semana, eu vou desistindo daquilo que eu tinha me comprometido a fazer, e aí eu acabo não fazendo e não tendo o resultado que eu quero ter. Entende? Então, por isso que eu falo, a gente precisa primeiro fazer uma autoanálise, entender o que a gente está deixando para trás, o que a gente está desistindo, o que está nos parando. E aí, uma vez que você começa a enxergar isso, vai fazendo uma autoanálise nas suas pequenas ações do dia a dia. E aí, quando você começa a observar pequenas ações, poxa, hoje eu não fui na academia porque eu estava com sono e eu dormi até mais tarde. Mas amanhã isso não vai acontecer. E aí amanhã você treina a sua mente. Não, isso não vai acontecer de novo. E aí você muda a sua atitude e você resolve ir na academia. E aí, uma vez que você traz esse hábito para a academia, você vai começar a trazer um hábito para uma coisa maior, tipo gravar o podcast. E aí, do pequeno, você vai subindo. Então, você começa com pequenas ações, mostrando para sua mente quem manda aqui,
né? Mostrando para sua mente que você não tem uma mente desistente, mas que você tem uma mente persistente, mostrando isso nas pequenas ações do dia a dia, e depois você vai trazendo isso para as ações que têm mais impacto no seu dia a dia e nos seus resultados que você quer. E aí você vai treinando a sua mente a ter mais compromisso, a não ser uma mente desistente, a ser uma mente mais persistente. Porque tem uma coisa também, quando a gente traça um compromisso com a gente mesmo e a gente desiste, você mesmo deixa de confiar em você. Você entende, a sua mente entende que está tudo bem desistir, que não tem problema desistir. E aí, à medida que você vai desistindo das coisas, à medida que você vai deixando de fazer, você vai sendo uma pessoa que não cumpre com os seus próprios compromissos. E isso é ruim, né? Por quê? Porque isso se expande para todas as áreas da sua vida, tá? Então, era essa a reflexão que eu queria trazer para você hoje sobre como ter uma mente persistente. Eu tenho certeza absoluta, você pode vir aqui me cobrar, eu tenho certeza absoluta que se você mudar esse hábito na sua mente, deixar de ter uma mente desistente, passar a ter uma mente persistente, a ter o hábito de perseverar, ter o hábito de não desistir, você vai ter mais resultados na sua vida profissional, na sua saúde, na sua carreira, na criação dos seus filhos, com a sua família, com o seu marido, namorado, enfim. Você vai ter mais resultados na sua vida, tá bom? Então fica aqui a reflexão de hoje e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.